Oi, gente, tudo bem com vocês? Estamos aqui no 8º dia da série 30 Dias Comigo, onde eu mostro toda a rotina do meu delivery. Bom, ontem vocês viram que foi um dia à parte, né? Tivemos que fechar a lojinha aí depois das 4 horas, mas hoje já tá tudo bem, o Caio já tá recuperado, tá descansando. Agora, são 9h22 da manhã. Vou organizar tudo aqui para a gente poder fazer uma abertura bacana do nosso delivery às 11 horas. Hoje, dia 20 de setembro de 2025. Bom, tá preparado então para assistir mais um sabadão aqui no nosso delivery? Então, bora lá! Bom, gente, como vocês viram no vídeo de ontem, né? Eu fiz um resuminho aí do dia para vocês. Foi um dia realmente particular, né? Mas a gente nunca sabe, né? Quando as coisas vão acontecer. Ele já vinha ali com algumas dores, mas aí ontem acabou se agravando lá onde ele trabalha. E ele me ligou falando que ia voltar para casa porque ele estava com muita cólica renal. E aí chegou aqui, eu levei ele de carro. A gente chegou lá, era umas 4h30, mais ou menos, e saímos de lá quase 10 horas. Mas fizeram todos os exames, fomos muito bem atendidos, então nada assim a reclamar, né, do hospital. Foi maravilhoso, porque a gente já esperava que seria cólica renal, mas a gente nunca sabe, então por isso é sempre bom buscar o diagnóstico, né? Bom, hoje, sabadão, eu já abri a plataforma do iFood e tem várias promoções subsidiadas pelo iFood. Tem mais de 19 promoções que entrou, tá? Praticamente o cardápio inteiro está em promoção, então isso vai ser maravilhoso. A gente tem uma promoção dos 99 centavos, R$ 29,99, tudo por R$ 10,99, R$ 7,99, R$ 4,99, enfim, é uma enxurrada de promoção que deixou o meu cardápio todo na promoção e eu tô adorando, porque como agora eu não tenho mais a entrega grátis, o pedidinho que vim de 99 centavos, para mim tá tranquilo, né? Porque não vai ser nada descontado. O iFood ele vai pagar o valor integral para mim. Então eu tô amando. Vamos ver como que vai ser esse sabadão. Tá um sol já logo cedo, então vai ser um dia bem quente e eu espero que eu mostre aqui vários pedidinhos para vocês. E de coração, eu espero que vocês também tenham um dia com muito pedidos. Bora lá, que sabadão! Bom, gente, e agora, 12h47 e mais um pedidinho saindo agora no começo da tarde. Olha que maravilha! Bora montar esse pedido já!
Bom, gente, vocês viram que saiu aí o primeiro pedidinho do dia, né? Tortinha morangoff. Agora eu vou mostrar para vocês o resuminho desse pedido. Ó, então, tortinha morangoff, mais taxa de entrega de R$ 11,99, deu um total de R$ 30,89. E aqui, ó, R$ 17,91 de incentivos do iFood, tá? Ó, promoção paga pelo iFood, R$ 17,91, tá? Esse pedidinho é entrega para receber direto com ela, ó. Então, provavelmente a gente vai ter uma demorinha aí no entregador, mas bora lá. Gente, agora já é 1h22 e o pedidinho ainda tá aqui, tá? A gente já tinha esse problema anteriormente, quando o pedido era feito para pagamento na entrega, a gente tinha uma demora, porque não são todos os entregadores que estão autorizados a receber, né? Pelo iFood. Então, fica mais complicado, né? Mas assim, vamos ver como que vai ser. A gente tem uma entrega prevista até 1h29. Então, vamos aí aguardar. Ó, gente, atualizações, tá? O pedidinho foi, o entregador veio, chegou, era um pouquinho antes da 1h29, tá? Acho que era 1h27, alguma coisa assim. Uns 2 minutinhos antes de chegar mesmo 1h29. Porém, a gente teve um cancelamento, tá? Provavelmente ela deve ter colocado para pagamento na entrega e queria pagar em cartão, alguma coisa assim, porque o entregador, ele cancelou o pedido. E aí tem uma mensagem aqui dizendo que a cliente escolheu uma outra forma de pagamento. Então, nos dá a entender, né, que essa cliente, de repente, queria pagar com cartão e eles não têm maquininha, né? Se é em dinheiro, ele vai lá só para pegar o dinheiro. Enfim, não sei de verdade aí o real motivo, mas ele foi cancelado, tá? Porém, o reembolso ele já foi autorizado, né? É automático, não foi culpa da loja, né? E ele vai ser ali reembolsado em até 48 horas. E tem mais informações lá na área do financeiro, então até aí é tranquilo, né? Essa parte a gente sabe que funciona bem. A única tristeza é que, infelizmente, aí a cliente se confundiu ou, de repente, entendeu que podia fazer a forma de pagamento ali na entrega e a gente não sabe de fato o que aconteceu. Mas é isso, um pedidinho cancelado. E olha que alegria esse barulhinho, é pedido tocando, vamos aceitar e bora lá! E mais uma tortinha morangoff, hein? Tortinha morangoff aí saindo bastante. Agora vou colocar a minha farda e vou montar esse pedidinho. Bom, gente, esse segundo pedidinho também uma morangoff, tá? Me desculpem, mas na hora que eu fui montar o pedido, eu achei que tava gravando, não tava gravando. Aí, na hora que eu finalizei, eu vi que a gravação não foi feita e eu tava no finalzinho, mas vocês conseguiram ver a finalização e a montagem, né? Me perdoem. Ó, vamos ver o resuminho desse pedido novo? Gente, hoje é o dia da tortinha morangoff, né? Mas tá ótimo. O importante é sair pedidinhos, tá? Então, tortinha morangoff R$ 18,90, taxa de entrega de R$ 7,99. Opa!
Aqui, ó, R$ 26,89. E aí teve incentivos do iFood, tá? Ó, promoção paga pelo iFood e taxa de entrega do iFood também gratuita. E ó, pedidinho de 99 centavos na área. Então, a promoção já está surtindo efeito. Depois eu vou mostrar para vocês a telinha com essas promoções, tá? Eu fiz modificação, eu acho que em duas, porque eu escolhi que ficassem os copos, porque tinha bolinho, tinha as tortinhas, e aí eu quis meio que bombardear também a parte dos copos. E assim, muito legal, né? Porque hoje faz exatamente uma semana de abertura do delivery, e aí a gente já vê o incentivo, né, da plataforma. Muitas de vocês também chegou a comentar, né, sobre a plataforma, fazer esse investimento no começo, e foi muito legal. Eu lembro que da primeira vez, para eu entrar em alguma promoção subsidiada, demorou mais de um mês, tá? E agora, a grata surpresa, em uma semana, a gente já está em 19 promoções subsidiadas pelo iFood. Contando lá com aquelas primeiras, né? Que a gente também já estava. Mas essas são mais agressivas. Eu acabei entrando também na plataforma, né? A gente está na mesma posição de ontem. A gente não está tão lá em cima, mas a gente também não está tão lá embaixo. A gente está ali na média, então é legal. E eu não achei a gente na primeira aba, onde tem lá as promoções de 99 centavos. Mas, quando eu entrei no meu cardápio, veio promoções para mim, tá? Várias promoções, inclusive a tortinha por 99 centavos, liberou para mim. Porém, para o Caio não liberou. Então, para vocês verem que é diferente ali cada cliente, né? Porque eu praticamente não peço no iFood. E o Caio pede no iFood. Então, talvez seja por conta desse motivo aí que eu tenha mais promoções e ele não, porque ele já é um cliente que já pede. Eu não sou uma cliente que pede. Então, o iFood vai incentivar aí a nossa compra. Depois eu mostro a telinha para vocês, tá? Hoje também eu vou falar um pouquinho sobre as perguntinhas, comentários que vocês colocaram. E tem um comentário que eu vou ter a ajuda dos universitários, tá? Eu vou chamar o Caio, depois, mais tarde, quando ele já estiver melhor dos remédios, porque os remédios deixam ele meio grogue. Mas quando passar o efeito do remédio, eu vou chamar ele para ele nos ajudar, porque é uma pergunta da parte financeira. E aí eu gosto, quando é na parte financeira, eu gosto que ele fale para vocês, tá? Mas olha que demais, né? O nosso sábado já com 2 pedidinhos, por mais que um tenha sido cancelado, a gente fez, a gente finalizou. Eu contabilizo como um pedido e tá tudo certo. Então, agora é aguardar, né? À tarde já com pedidos, vamos esperar à noite. Já dei uma olhada na produção, nos morangos. Agora, se sair mais produtinhos aí com morango até o final da noite, provavelmente eu vou ter que comprar morangos amanhã. Mas vamos aguardar, né? A gente tem bastante produção de brigadeiro, tem os cremes, tenho ali o chantilly, então tá tudo em ordem para a gente poder montar esses pedidinhos. Bom, e se sair mais algum, eu volto aqui para mostrar para vocês. Bom, gente, vamos de atualizações e olha quem eu consegui trazer. Pois é, veio aqui me ajudar nas perguntinhas e respostas. Quem é da antiga temporada lembra do nosso perguntinhas e respostas, a gente vai reviver hoje. Hoje ele ficou em casa de molho, né? Não foi trabalhar, enfim. E aí eu consegui colocar ele aqui para poder me ajudar aqui nas perguntinhas. Referente à loja, agora são 7h23 da noite e a gente ainda não teve nenhum pedidinho depois daqueles 2, tá? Então ficamos aí à tarde tranquilo, o Caio ficou descansando um pouquinho, né? Recuperando e eu fiquei fazendo companhia. Bom, agora vamos lá nos comentários, nas perguntas, pra gente tentar aí ajudar vocês, já que ontem, excepcionalmente, não tivemos esses comentários. Tivemos que tirar a loja do ar ontem. Sim. Vamos lá, primeiro do vídeo de ontem, um monte de gente mandando melhoras, gente, obrigado. Ainda não tô tão melhor, mas já melhorou um pouquinho e receber o carinho de vocês também é muito bom, viu, gente? Muito obrigado. É isso. Vamos lá, começar aqui. A Nilza tem uma pergunta importante. Gabi, tira uma dúvida. Como cancelar o MEI?
Sim, ela perguntou já faz 2 dias, se eu não me engano, e eu falei para ela que eu ia dar um parecer. E a gente tem uma contadora aqui no nosso canal, que é a Ana, né, que sempre tá ali tirando as nossas dúvidas, também nos ajudando bastante. Podem aí, caso vocês tenham dúvida e precisarem da ajuda dela para isso, ela está disponível. Mas se de repente você não tem essa possibilidade, dá para fazer certinho no site do Gov, tá? Você consegue entrar no site do Gov, é lá no portal do empreendedor, tá? Então você vai lá no gov.br, né, no portal do empreendedor, você vai clicar no espacinho Já Sou MEI. E aí você pode dar baixa na sua MEI, tá? Direto lá no site, tudo certinho, tudo bonitinho. E aí o Caio me falou que em algumas MEIs, para poder cancelar, precisa ter uma taxa, né? Tem alguma taxa. E se tiver alguma coisa também aberta, também tudo tem que ser quitado. Nenhuma dívida pode estar com ela ali, com ela aberta. Isso, tem que estar tudo zeradinho. A DAS também, né, que é aquele pagamento mensal que a gente faz também tem que estar zeradinho. Então, estando tudo bonitinho, você consegue fazer essa baixa rapidinho lá no site do empreendedor, certo, Nilza? Então você consegue fazer bem rapidinho também, tá bom? Sim. Então vamos para a próxima aqui, gente. Ó, boa tarde, Flor, é da Antônia. Fiquei muito feliz pela sua volta, que Deus te abençoe muito. Uma pergunta. Claro, se você quiser responder. Lógico que a gente responde. Com certeza. Fique à vontade para falar, se não quiser, super entendo. Quanto você estipulou para este recomeço para abrir a confeitaria no iFood? O valor. Você tem um fundo de caixa? Porque estou pensando em recomeçar, mas estou sem condições financeiras. Desde já, muito obrigado. Sucesso e amo os vídeos. Vamos lá, Antônia. Essa é uma pergunta muito complexa de se responder, tá? A gente tem uma reserva nossa. A gente tem ali estipulado mais ou menos 1 ano que a Gabriela poderia de salário guardado para ela poder, para a loja ganhar tempo, ganhar segurança, ganhar estabilidade. A gente não precisa se desesperar em momento algum. Não ter que tirar dinheiro do dinheiro de casa para poder botar na loja. Não é todo mundo que tem esse dinheiro. Na verdade, esse dinheiro a gente foi juntando por um bom tempo. Tem a rescisão da Gabriela também. Então tem todo o dinheirinho ali que ela recebeu da rescisão dela, um dinheirinho que a gente também já tinha ali guardado, então a gente decidiu colocar para dar essa tranquilidade. Uma boa parte já foi agora usada para a montagem da loja, inclusive. Uma boa parte não, uma parte, né? A gente gastou uma parte. Eu até achei que ia gastar mais. Mas a gente aproveitou algumas coisas legais e assim, a gente conseguiu economizar nesse sentido também, né? E a gente teve tempo também de procurar, né? Então isso a gente fez a gente ter mais calma, ter essa vantagem de ter também esse dinheiro parado, nos deu calma também para a gente poder fazer as melhores escolhas, os melhores preços, então isso ajuda bastante. E uma outra coisa, né? Já saber, né? Porque... Sim, saber o que comprar, quando comprar. Mesmo assim, a gente ainda comprou coisas que neste momento não era necessário, né? Sim, sim. Então muita gente está abrindo aí, ou vai abrir, ou quer abrir o seu negócio no iFood. Um monte de coisa que a gente comprou, que a Gabriela mostrou ali, um monte de coisa não é necessário no começo. Com certeza. Até o estoque tão grande que a gente fez não era necessário para quem está começando, principalmente quem está sem dinheiro no início, né? Então, assim, compra as coisas que vocês precisam para começar. Basicamente isso. O restante, a loja vai se levando, ela vai se pagando. Foi muito o que aconteceu da outra vez. Foi. A gente investiu bem menos do que a gente investiu desse começo. Sim. Né? Tanto que a parte mais cara que a gente fez da outra vez foi botar o vidro na sacada lá do prédio, que é onde era a loja, né? Mas ali foi mais para casa do que realmente para a loja, né? A gente sempre teve aquela vontade e acabou precisando dos dois, juntou a vontade e a necessidade e a gente acabou fazendo.
mas foi a coisa mais cara. Tanto que o restante, depois, a loja em si foi se pagando, né? Sim, a loja foi ajudando, vinha a necessidade e ao mesmo tempo a loja já tinha esse dinheirinho para ir se pagando, né? A batedeira, né? A gente Sim, trocou 2 vezes de batedeira, né? A gente tinha a primeira, deu problema, a gente pegou uma segunda da Arno e no final a gente acabou comprando a profissional. Profissional não, né? a da KitchenAid, né? Isso, a da KitchenAid. Que tem um barulho menor porque a gente era no apartamento, e isso Exatamente. era uma preocupação nossa. E a desenvoltura dela em si, a gente achava que tinha necessidade de ter, e era um sonho também, né? Também, mas foi quem pagou foi a loja, Foi. não foi do próprio bolso, foi o crescimento da loja. A brigadeirinha lá, A mexedora, né? a panela panela mexedora. mexedora, Sim, ela também foi uma necessidade e quem pagou foi a loja. foi, gente. Então, assim, tudo que foi acontecendo foi vindo da loja. Dessa vez, como a gente já tinha esse dinheiro e muita coisa desse dinheiro, gente, ainda coisas que sobraram e que a gente aprendeu da primeira vez da loja. A loja, apesar da gente ter fechado ela nos deu dinheiro por um bom tempo e a gente conseguiu guardar, utilizar muito bem utilizado esse dinheiro. Então, essa tranquilidade de agora também vem desse período razoavelmente bom que a gente teve, né? E tem uma outra vantagem, que nem muita gente não tem outra pessoa em casa trabalhando. Então eu tenho o meu emprego, muita gente perguntou se eu ia sair do CLT, ia vir para cá. Não tenho essa pretensão tão cedo de sair do CLT, até porque foi não um erro nosso, mas foi um aprendizado. Foi um aprendizado, né? Então, assim, é mais fácil a gente não se desesperar tendo os dois em lugares diferentes, tendo aonde vem dinheiro de lugares diferentes, na verdade, né? Então, caso aconteça alguma coisa profissionalmente comigo, a gente já tem a loja funcionando. Caso aconteça alguma coisa com a Gabriela, tem eu trabalhando. Então, quem acompanhou a nossa saga da outra vez, viu que a gente teve um monte de coisas que aí tem que fechar a loja, tem que parar, e aí não tinha nada de dinheiro entrando. Era complicado. Então, era desesperador pra gente, né? Então, meio que agora a gente decidiu desse jeito manter e a gente vai indo e é muito bom porque dá uma tranquilidade para os dois. Assim que a loja tiver ainda mais corpo, vai me dar uma tranquilidade de no meu trabalho não depender daquilo, de ter que dar certo, de que cada 100%, vez... né? Então, e isso me dá uma tranquilidade também para exercer o meu trabalho melhor. Né? Porque tira um peso muito grande e na Gabriela a mesma coisa. Não vai ter aquele peso de a loja ter que funcionar no primeiro mês e hoje não vendeu R$2.000 que nem vendia no domingo. E agora como é que vai ser essa semana? Não, então dá tranquilidade para o outro para a gente continuar juntando energia e fazer funcionar melhor. Mas voltando ao caso, se precisa montar, tá sem emprego, quer montar alguma coisa, compra a primeira coisa ali para fazer na sua primeira semana. 1-2 semanas no máximo. Que nem a gente comprou 3 caixas de leite condensado, 3 de creme culinário, 2 pacotes de cacau, nada. Pode reduzir só o mínimo mesmo, sabe? Sim. Uma caixa, meia caixa, para você fazer ali 3, 4, 5 receitas de brigadeiro, tá de bom tamanho. Você que tá aqui no começo já dessa série 30 dias comigo, poxa vida, hoje eu cheguei no 7º pedido, faz uma semana que eu estou com o delivery aberto. Então, assim, não adianta também a gente prometer, abra o seu delivery que já no primeiro mês você já vai conseguir ver o dinheiro. Não é bem assim. Não. Você vai ter o dinheiro, você vai conseguir resgatar esse dinheiro que você investiu, mas você vai ter que reinvestir. Exatamente. Então, até você ver o dinheiro na sua mão, vai demorar alguns meses, tá? 3 meses para frente, você vai conseguir ver esse retorno. Porém, no nosso caso, a gente teve um aumento de vendas bem nesse período dos 3 meses. Foi quando a gente começou a aumentar o nosso estoque. E aí a gente não começava a ver grana, né? Porque tudo ia lá para as compras, né? Quando começou ali, deu o primeiro mês, a gente fez a primeira compra, né? Maiorzinha ali, fizemos as coisas e tal. Quando começou a vir um repasse melhor, de repente dobrou o volume de vendas.
E aí aquele repasse que ia ser uma graninha que a gente literalmente ia ver ela, né? Não teve, porque a gente teve que dobrar a compra, que era já o lucro. Então assim, a gente foi sempre reinvestindo. Então assim, por uns 5, 6 meses, eu acho que a gente acabou... A loja, ela não dava prejuízo, Não. né? Desde o primeiro dia ela nunca deu prejuízo. Nunca. Só que ela se pagava e se crescia, né? Então a gente usava o valor da loja, o lucro dela, para fazer ela crescer e impulsionar ainda mais. Então a gente investia em produto, em capacidade de armazenamento, em capacidade de produção, né? Porque começou a crescer muito. Muita gente ainda fala aqui, eu tô vendo alguns comentários. Ele acompanha todos, tá? Todos, gente. De utilizar a manga, né, para os recheios de brigadeiro. Quem é novo, não acompanhou no início, na verdade a gente utilizava manga no começo, mas a Gabriela começou a ter um pouco de... muita dor, na verdade, quase uma tendinite, né? Era essa parte aqui, por conta de eu apertar as mangas, doía. E aí... Ao ponto da gente precisar ir para o hospital, gente. E aí o que acontece? Quando o Caio veio para o delivery, ele enxergou isso como um problema a longo prazo. Já estava sendo um problema naquele momento e ia ficar pior a longo prazo. Então ele me deu a ideia de colocar nas caixas e que foi incrível. E aí muita gente vem falando disso, né? De colocar esses recheios na manga. Eu preciso fazer o teste de ponto. Porque eu sei que o ponto que eu uso, ele é muito denso para colocar nas mangas e vai machucar minha mão de novo. Ele é um pouquinho antes do brigadeiro de enrolar, né? E aí eu vou fazer esse teste, porque principalmente agora no começo, né? Eu e ele, nessa semana, a gente comentou, acho que eu exagerei um pouquinho na produção. Gente do céu, ela fez a produção que a gente fazia da outra vez, que tinha... A gente vendia 7, 8 mil reais por semana. 15, 20 pedidos por dia. Mas eu acho que eu comentei nesse vlog dessa semana, em algum deles, que eu ainda estava com a cabeça de produção quando a gente fechou. E eu falei, não, já vou fazer 2 receitas aqui. Nossa Só Senhora. que as minhas 2 receitas não eram 2 caixas de leite condensado. 2 receitas é 10. É isso. Ai, gente, que legal! O pedidinho saiu. Agora a gente vai ter que dar pausa. Corta! Já vou colocar aqui a bifarda, né? Vou tirar aí um momento para poder a gente já se preparar. E eu já vou cantando aqui o que é, tá? O pedidinho. Vai ser um delícia de chocotone e um brownie Kit Kat. Então... bora lá pra gente fazer essa montagem, já lavar as mãos e já iniciar essa montagem.
voltando, então, o pedido montado ainda não foi entregue, viu, gente? Sim. Esperando entregador. Pra vocês sabem como é essa loucura no final do dia de não ter entregador, né? Nada de novo. Então, voltando aqui para finalizar para Antônia. Então, Antônia, sendo muito honesto, se você tiver o dinheiro para investir, não investe tudo. Deixa uma parte ali para você poder ter esse respiro, ter esse tempo. Não tem dinheiro para investir? Compra só o que você precisa produzir. Só, apenas. Não precisa mais do que isso. Por quê? Porque você faz a loja começar ela engatinhando, ela se pagando, e aí vai crescendo e ela vai dando dinheiro para você investindo nela, tá? Então, assim, o que a gente fez foi porque podíamos, a parte de estrutura a gente precisava e a Gabriela também queria, para dar um aspecto mais legal, para poder se sentir mais confortável, para tirar de dentro de casa, né? Quem seguia a gente lá das antigas vai lembrar que a gente não tinha mais casa, né? Não. O apartamento ele já não era nosso, ele era inteiro da doceria. Então, isso também afetou muito a gente, eu acho, tá passando hoje para falar. A gente já chegou a conversar sobre isso também. Afetou muito a gente, então a gente decidiu investir, colocar ele lá fora para poder dar essa coisa do sair, sabe? Fechou a loja, acabou. Dentro de casa é dentro de casa, a loja, o serviço está lá fora. Dá essa diferença, essa autonomia de casa a casa, loja a loja. E também esteticamente ela gosta de ter um ambiente bonito para poder gravar os vídeos. É muito legal também. A gente coloca os LEDs, ele dá a sensação de enfeite, mas também ajuda muito na iluminação. Sim. Então, assim, varia muito do que você pode, o que você precisa e o que você quer. Se você pode investir um pouquinho mais, não vai te fazer mal. Mas o ideal é fazer com que a loja se pague. A gente sempre conversou sobre isso. Todo investimento que é destinado para a loja, o ideal é que ela se pague. Exatamente. Se é uma coisa de necessidade, você coloca e vai tirando esse dinheiro de volta. Se não, deixa ela fazer o investimento dela. E lembrando, gente, tem um monte de investimento como o MEI que você pode fazer utilizando essa vantagem, né? Então você tem crédito mais barato, você tem empréstimo, você tem cartão do banco. Então, assim, se precisar, utilizem esses recursos da MEI também, tá? É verdade, é muito importante também saber, né, que você tem esse tipo de recurso tendo o MEI. Você tem ali acesso ao crédito, você tem acesso às contas PJ que você pode abrir com o CNPJ e algumas já te dão crédito assim logo de cara, né? Sim. Então, não tem a grana agora? Beleza, tenta ver aí essa possibilidade, levanta essa grana e aos pouquinhos você já vai ali pagando. O importante é começar. É claro que a gente teve aqui uma estrutura onde a gente quis fazer dessa forma. Tinha necessidade, se você fosse parar para pensar, eu preciso montar para ontem. Não, às vezes não tinha necessidade de comprar panela mexedora agora, por exemplo, tá? Posso fazer o brigadeiro na mão? Pode, eu fiquei 9 meses fazendo. 9 meses fazendo lá na panela. Eu comprei as panelas da Polishop, mas nem imaginava em comprar panela mexedora, nem sabia, na verdade, tá? Essa é a verdade. E hoje em dia a gente sabe que, para mim, é primordial, mas porque eu já tive, né? Eu sei a real necessidade. Mas de começo, 3 receitinhas ali, ó, você consegue fazer tranquilamente. Tem a sua batedeira em casa, a sua batedeira vai conseguir fazer os cremes. Sim. A nossa foi que fez quase um ano. Nossa, ficou 1 ano e pouco lá. Guerreira, a gente colocava uma caixa de leite em cima, porque ela não tinha mais a parte onde ela trancava, não tinha mais, e ela ficava solta, e a gente colocava uma caixinha de leite em cima dela para prender. Então, assim, tudo isso é válido. O importante é você fazer, tá? Agora, falando em reais... Quanto você acha que a gente fez de investimento para abrir a loja? E aí Hoje? E aí a gente tira essa parte que a gente não precisaria ter comprado. A panela, a parte de enfeites, isso tudo aí a gente tira, né? Olha, eu acho que para abrir a loja com o que ela está produzindo hoje, necessidade, com
uns R$ 500 abriria tranquilamente. Isso pensando em embalagem, as coisas mais caras, vamos supor, o carimbo, embalagens em si que não são tão baratas. Mas com R$ 500 sobraria aí. No cartão de crédito você vai lá, passa e se precisar, não tira esse dinheiro se está lá na conta, passa no cartão de crédito. Dá para vender uma semaninha, né? Dá para vender na primeira semaninha. Mais, com R$ 500, acho que de verdade, no ritmo que vai, na primeira, segunda semana ali, você consegue construir um estoquezinho ali para praticamente quase um mês, tá? Porque assim... Isso na cozinha de casa, né? Na cozinha não precisa de casa. Se tiver um espaço, ok. Mas se não tiver na cozinha de casa, dá para fazer, gente. Então, assim, não se preocupem com isso de quero montar um lugar muito legal, preciso de um lugar incrível, bonito, que tenha... Não, gente, não precisa. Se você tem um fogão, tem os utensílios ali de cozinha, tem a vontade ou a necessidade, vai e faz, gente. Não fique esperando o momento certo, não fique esperando... não, quando vir a oportunidade, não, né? não A esperem, gente cria a gente. oportunidade. Não fica nessa porque vai ser sempre mais difícil. Né? Então, nunca foi nada fácil na vida, sempre que a gente ficou esperando o momento certo, ele nunca apareceu e eu acho que ele nunca vai aparecer. E aí coisas do destino acabam aparecendo quando a gente planeja uma coisa. Aí outras coisas vêm, arrancam ali aquele dinheiro que estava pronto para fazer uma coisa, e aí parece que o negócio vai enxugando gelo e as coisas não andam. Então, se você não mete as caras e você não faz, você vai ficar aí eternamente esperando a oportunidade. A gente sabe que entre 500 e até R$ 1.000 ali, vamos colocar, né, de gastos e de investimento, é muita coisa para a realidade de hoje. Não é fácil ganhar R$ 500, R$ 1.000, mas aos pouquinhos você pode ir guardando, né? Tipo, guarda R$ 100 um mês, guarda R$ 100 no outro, se você está trabalhando, né? E assim, a parte do comprar as coisas, lembra que você vai receber, se você colocou para receber daqui a 30 dias, né? Aquele mensal, se você passar no cartão de crédito hoje, daqui a um mês você vai ter esse dinheiro para pagar. Então, também não é desesperador. Se conseguir fazer esse crédito, você vai hoje até no Atacadão, no Açaí, eles têm um cartão próprio. Sim, lá. Dá para fazer. Nessa necessidade, pode fazer e não desembolsa o dinheiro. Você tem lá os R$ 1.000 para comprar, mas é certinho. É isso que eu quero colocar agora, né, gente? Se você é certinho, cuidadinho ali com o seu dinheiro, uma pessoa que entende, que faz certinho. Porque se você tem os R$ 1.000 e tem a oportunidade de comprar no cartão, compra no cartão, deixa esse dinheiro ali para caso de uma necessidade, de uma emergência. E aí, até se não vendeu muito, você já vai ter o dinheiro para pagar, já está ali parado. Mas se não, se começou a vender, o próprio dinheiro vai fazer com que você pague. Então vai te dar uma tranquilidade maior, tá? E aí, gente, é isso. Em questão financeira, a gente hoje tem ali uma saúde financeira que a gente acaba tendo a oportunidade de fazer o investimento que a gente fez, mas no começo, na primeira vez, era somente a minha rescisão, quando eu saí da Espaço Laser, né? Era somente a rescisão, o Caio estava trabalhando, mas a gente tinha definido que não ia mexer no dinheiro que era de casa, né? Não é que a gente decidiu, é que não podia, né? O dinheiro de casa era contadinho para pagar as contas. Isso, e aí a gente tinha essa minha rescisão, que era um valor para manter a loja e um pouquinho mais para frente. E foi aí que foi dando certo, e foi vendendo, e a loja foi se pagando, enfim. E aí a gente acabou tendo um sucesso até que legal nessa primeira temporada da confeitaria. E é isso que eu quero mostrar para vocês aqui, gente, que dá para fazer. Bom, pedido entregue, tudo certo, loja fechada, né? Agora já fechamos a loja. Depois no finalzinho eu falo o resuminho do dia, que foi um dia maravilhoso, né? 3 vendinhas ok, né? Boa. Foi muito Essa venda legal. agora deu R$ 70. Sim, foi um estouro. Depois eu falo do resuminho dela, mas vamos voltar no nosso perguntinhas e comentários. Aqui tem um da Fabi. Beijo, Fabi! Fabi, desde lá dos primórdios com a gente. Primeira temporada completa. E ela comentando aqui, ó, se a gente não participar de nada no iFood, fica difícil vender. Estou na campanha inteligente, com pedido mínimo de R$ 20
E aqui ela coloca a coisa mais importante. Precifiquei direitinho, pois é raridade sair sem cupom. Nessa campanha pega muitos clientes do Clube iFood, o iFood colabora também, é aquela que uma parte, né, meio a Sim. meio. E o que mais dá retorno é frete grátis. Realmente, gente, o frete grátis, ele é o principal, não adianta. Eu, quando vou comprar qualquer coisa no iFood, eu coloco frete grátis. É burrice, eu sei, porque o frete não é grátis, Tá alguém lá. paga em algum lugar, né? Mas a gente gosta de ser enganado e achar que a gente está ganhando alguma coisa. Isso é um fato, não adianta. Mas tem que tomar muito cuidado com esse frete grátis, porque ele pode, se não tiver precificado direito, ou se tiver com pedido mínimo muito baixo, ele vai tomar totalmente o seu lucro, né? Então, a gente chegou a utilizar o frete grátis para a primeira compra com raio de 1 quilômetro, né? E aí eu acabo sempre falando desse negócio de primeira e segunda temporada, porque a primeira temporada foi a primeira parte do delivery, quando a gente ainda estava no apartamento, e a gente ficou essas 2 semanas na campanha inteligente, e aí eu lembro que você foi verificando e falou, meu, não está compensando, porque a nossa precificação, por ser ainda tudo muito novo, a gente deixou uma margem de lucro muito baixa. Sim. E aí a gente falou, não, vamos tirar e vamos colocar o frete grátis. E aí foi quando o negócio começou a girar, né? Porque o frete grátis não adianta, ele é o chamariz. Quando tem o primeiro filtro lá, é frete grátis. Então, o cliente do iFood ele já está acostumado a procurar esse frete grátis, a ganhar esse frete grátis. E outra coisa, a gente precisava disso, a gente fez isso na época para poder o cliente provar os nossos produtos. Porque a gente tinha certeza absoluta que quem provasse ia pedir de novo. Ia Né? gostar, Então, e foi o que sempre aconteceu, tanto que a prova disso, a gente tinha muitos clientes recorrentes, a gente tinha, a nossa nota no iFood sempre foi muito boa, a gente virou super restaurante na primeira oportunidade que Sim. teve, né, porque tinha as regras. Eu não estou acompanhando tão bem o iFood hoje em dia, gente, a gente meio que separou agora nessa coisa, até para eu poder ter a mente mais focada no trabalho, a Gabriela, mas a gente se conversa, a gente olha, um ajuda o outro, mas a gente está meio que dando mais essa separada para a gente não bitolar, na verdade, tá, sim. gente? O canal eu acompanho porque eu adoro ver vocês falando, conversando, gosto muito disso, mas referente às entregas, aquilo tudo... O tema iFood, né? Eu não acompanhei tanto, não sei como está hoje a questão de valores e tudo mais. Mas o que a gente sempre apostou era, se o cara vier por essa promoção, a pessoa vier e comprar, ele vai voltar. E aí não vai ter importância o valor do frete. Né? Então, tanto que a gente tinha clientes com 30, 40 pedidos lá e sempre pedindo e indicava, e a gente tinha na época que eu fazia as entregas, o pessoal já deixava de ir no iFood, já pedia Direto no WhatsApp. Então, assim, não era o grande quantidade, mas tinha uma recorrência muito grande. E aí a grata surpresa foi quando a gente abriu a segunda loja, e na segunda loja a gente não colocou o frete grátis, né? Foi. E a loja começou a vender também. Então, às vezes, a gente acabava, por estar desde o começo com frete grátis, a gente acabou condicionando a venda e o cliente a isso. Mas a gente vê que hoje em dia, rodando a página do iFood, é muito difícil ter frete grátis nas lojas aqui da região. Mas também a gente está num outro momento, né? Então, a gente tem, por exemplo, um monte de cupom do iFood rodando, né? Então, com a vinda da Mituan, com a 99 investindo. Então, assim, a gente saiu do monopólio. Exatamente. Só do iFood, apesar de ainda estar só o iFood e o 99 em poucos lugares, mas só o fato dessas empresas começarem a fazer barulho no mercado, já o iFood começou, todos os dias, tem no meu trabalho lá, todos os dias o pessoal vai e pede ou no 99 ou no iFood, porque é cupom o dia inteiro, o pessoal sendo bombardeado no celular. Então, assim, isso também é um outro momento que talvez ajude um pouco mais. Porque mesmo que você não tenha o frete grátis, mas você ganha um cupom de R$10. Hoje mesmo, né, eu abri o vídeo dizendo que a nossa loja, todos os itens estão na promoção. Sim, todos os itens têm uma opção de promoção, né? E tem a promoção do frete grátis. Então, assim, eu não preciso colocar isso agora.
E a nossa cabeça ficou lá 22, 23, né? Finalzinho ali, mas a gente tem que ver a realidade de 25. A realidade de 25 é essa, com concorrência, com cupons diferenciados do que era antes, então a gente precisa se atualizar, né? E também a nossa vinda, voltando à pergunta anterior, né? O nosso retorno financeiro também nos dá essa tranquilidade. Da outra vez a gente não tinha um respaldo tão grande e uma inteligência do negócio, uma inteligência financeira que a gente tem hoje. Então a gente consegue hoje ganhar tempo e dar tempo para o negócio crescer e se investir ele mesmo, né? Ele se reinvestir. Né? Então eu acho que essas coisas começam a dar uma tranquilidade maior para fazer acontecer. Porque quando a gente não tinha essa tranquilidade, muita gente acompanhou, era desesperador, gente. Eu falo muito para o pessoal que nos 2 dias que não saíram pedidos, né? Que eu fiquei aqui mais batendo papo com eles do que montando pedido, e aí eu explicando que a inteligência emocional que a gente tem hoje, de tipo, tudo bem, não teve pedido hoje, beleza, amanhã a gente vai ser um novo dia, a gente vai ter mais aí 12 horas de oportunidade. Não foi? Então vamos ver o que a gente vai fazer, que foi quando no dia que você fez o pedidinho, porque a gente não ia deixar o 3º dia zerado. Então são coisas que a gente vai enxergando além, que antigamente a gente ia meio que no susto, né? Aprendendo, né? A gente estava aprendendo, a gente não sabia do negócio. E eu não estou dizendo que a gente sabe tudo, porque tá totalmente diferente. Mas uma base a gente tem, Mas negócio é né? negócio, né, gente? Uma base a gente tem. Então a ideia de eu fazer o pedido, se vocês não tem como alguém fazer o pedido, gente, começa a divulgar, divulga para a família, divulga em grupos da cidade de vocês. Se mora em apartamento, divulga no prédio. Porque mesmo, mas a pessoa mora aqui, era mais fácil ela pedir para mim. Cara, concordo. Só que assim, se essa pessoa te ajuda a girar a plataforma a seu favor, usa isso, tá? Usem isso. Por quê? Porque a inteligência da plataforma, ela é fria. Ela não entende que seu doce é gostoso, que ela não vai entender essas coisas. Ela vai entender que pessoas estão entrando e estão comprando. Então, o iFood, não é que ele escolhe quem ele vai ajudar mais ou menos. Ele simplesmente vai em quem tem a melhor opção para o iFood. E o que é isso? É a maior conversão, é o maior lucro, é a maior venda, maior ticket médio. Então, assim, tudo que a gente puder fazer para jogar na plataforma, para ajudar a plataforma a nos ajudar, a gente precisa usar. Então, o que tiver de opção, saiu alguma promoção ali que você entrou, avisa o pessoal. Gente, quem usa a plataforma, dá uma olhada lá que minha loja está cheia de desconto. Sim. Vai no grupo das amigas, vai no grupo da igreja, vai em todos os lugares, divulguem essa informação da sua loja. Por quê? Porque fazer ela engrenar, o começo é muito difícil. Principalmente quando a gente fica 1, 2, 3 dias parado, cada vez mais a gente vai perdendo relevância. Então a ideia é ganhar relevância. Hoje pra gente, hoje foi um dia incrível. A gente fez 3 pedidos no 5º dia de loja. É o 5º dia? 8º dia de loja. Não, gente, tô perdido. 8º dia de loja. Faz uma semaninha que a gente abriu. Nossa, tá passando muito rápido. Faz uma semaninha que a gente abriu e hoje a gente já conseguiu 3 pedidos. 3 pedidos, gente. Então, assim, num sábado, que o sábado era um dia razoavelmente ruim pra gente, né? Porque a gente vinha sábado e vinha um domingo que a gente vendia 2, 3 e sábado a gente vendia R$1.800. Comparado com o que a gente fazia, o sábado era bem fraco. Sim. Porque a gente foi dando esse tempo para a plataforma, foi empurrando ela, foi ajudando ela a entender que a gente está aqui, que a gente pode ser relevante. Porque mesmo sendo o mesmo nome, as mesmas coisas, é outra loja, é outro CNPJ, outro endereço. Então a gente está criando essa relevância de novo. Então, assim, isso é muito importante. Eu não faço o pedido só para agradar, para ficar bonito. Não, gente, é pensando literalmente em fazer a plataforma girar. Eu não estou gastando à toa, eu estou investindo na empresa, Com certeza. entendeu?
E como eu brinco com ela, eu estou investindo nela para ela ficar rico logo e eu poder me aposentar e poder parar e ficar aqui só de boa e ela cuidando dos negócios. É sobre isso, tá vendo? Mas é isso, hoje em dia a inteligência financeira e emocional de entender o momento, saber passar por ele, não é fácil, é muito legal quando a gente está falando, mas a gente que viveu, né, tanto o positivo, tanto o negativo do iFood, né, a gangorra ali, que naquele momento a gente não conseguiu suportar a baixa, é, hoje em dia a gente olhando de fora, né, a gente consegue ali ter essa inteligência de entender, porque tem muita gente passando por essa gangorra baixa agora, É. né? Muita gente está falando que não está saindo pedido, muita gente está falando que desde domingo não faz pedido. Então, assim, gente, quanto a isso, a gente já passou, tá? Não é fácil. Inclusive, a nossa volta do CLT foi porque a gente não teve. Não é que a gente não teve inteligência emocional, a gente começou a sofrer muito com isso. Então, a construção da loja foi para que nós não sofrêssemos tanto o quanto a gente sofria na época nas nossas empresas, nossos trabalhos, empregos e tudo mais. A gente começou a sofrer tanto quanto ou mais, se duvidar. Porque além de tudo isso, de não estar vendendo, de não acontecer e tudo mais, a gente caiu num problema que a gente não se dava descanso, a gente não se dava folga. Então a gente fechava a loja 2 horas da manhã, parava 2 horas da manhã e 11, não era nem 11, né? Teve uma que a gente abria 9 horas da manhã, já com a loja aberta. Então assim, era muito cansativo, sem dia de parada. Então assim, isso acabou causando na gente um estresse emocional, psicológico muito forte. E ele já me perguntou ontem, que dia que você vai folgar? Tem que parar, Calma. precisa. Então, a empresa é dela, é ela que vai fazer. Espera esses 15 Mas dias, eu lembro né? de como foi doído, Foi. como foi cansativo. Precisamos nos dar esse tempo e essa qualidade também. Eu entendo o querer fazer, o querer acontecer, mas a gente precisa também cuidar desse lado emocional, desse lado psicológico, esse lado de cansaço também. Então tem que dar essa folga. Mas assim, gente, se cuidem, invistam bem, precifiquem bem, todas essas coisas que a gente sempre falou para o seu negócio dar certo. Não tenham medo. Se é o que está precisando, vai e faz. Se está trabalhando e quer começar alguma coisa ali no final do dia, no final de semana, gente, tenta fazer, investe nisso. Começa a fazer, começa a botar o seu esforço nisso também, tá? Façam, é necessário, esse começo é difícil, mas vai dar certo. E quem tá na gangorra lá embaixo, ela volta. Volta? Ela Sempre volta. Tenham paciência, se preparem para esse momento da gangorra lá embaixo. O nosso tiveram vários fatores, mas financeiramente a gente ainda pôde, mesmo depois, até hoje a gente tem alguma coisa guardada ali da época do iFood. Então a nossa tranquilidade hoje se deve muito também àquele momento que a gente passou, os bons momentos que a gente passou pelo iFood. Então assim, gente, tá entrando dinheiro, lembra, não é sempre que entra. Tem semanas ruins, tem meses ruins. Vamos dar um exemplo agora, dezembro e janeiro, para gente que vende doce, é bem complicado, tá? É bem complicado. Aquela Férias, última né? semana ali, a galera que viaja, se você não mora em cidade de férias, de veraneio e tudo mais, a gente sofre um pouco. Diminui bastante para essa parte de doces. Então, assim, se preparem todos os meses, tirem um pouquinho, guardem, invistam. Por quê? Para quando vier esse momento de baixa, de sofrimento, de dor, não ser um sofrimento, você ter ali já guardado aquilo para vocês poderem passar esse momento com tranquilidade. Então, hoje a gente tem mais ou menos separado para se tudo der muito errado, a gente tem 1 ano de contas pagas guardado, gente. Para ela que é pessoa jurídica, não tem de onde vir qualquer outra coisa. Eu ainda tenho o meu CLT, então consigo, ele vai sempre vir ali. Se acontecer alguma coisa, tem a rescisão, tem FGTS, tem seguro-desemprego, tem tudo isso. Mas para quem é
CNPJ, que nem vocês são, se acontecer qualquer coisa, não tem. Né? Tem no máximo ali o seguro do MEI, que é um salário mínimo e tudo mais, que ajuda, mas não é o que vai salvar. Então, o que vai salvar para esses momentos é ter um dinheiro guardado, um dinheiro pronto para isso, tá? Então, e é um dinheiro só para isso, para esses momentos ruins. Então, a gente tem o dinheiro da empresa para ela se pagar e a gente tem o dinheiro parado, rendendo um pouquinho lá, né? Mas é para ele nos momentos ruins, se acontecer qualquer coisa, é ele que a gente recorre, não vai então se desesperar e fazer o que aconteceu da outra E a vez. gente não conta os investimentos, né? Porque o investimento a gente não bota aí na balança. O Não, investimento ele só investimento é outra o coisa. investimento ele só rende para reinvestir. O Também tem investimento é essa outra parte. coisa. Por isso que eu sempre chamo ele para falar em questão financeira, em questão de valores de loja, o quanto foi, o quanto não foi, porque eu sei o quanto a gente está gastando, mas ele tem uma inteligência financeira muito mais ativa e entende muito mais, e a gente precisa também ter isso. Se o marido ou se é a mulher que tem essa inteligência financeira, então deixa isso na mão de quem gosta e de quem sabe fazer o dinheiro render. Porque sempre tem, né, o mais gastão e o que segura mais, o que entende os gastos, os custos. Então a gente tem que centralizar isso também, né? Porque senão o mais gastão começa a tomar conta ali do negócio e aí quando vai ver não tem nada de dinheiro. Então a gente também tem que entender essa balança. Quem que vai tomar conta do financeiro? Alguém tem que ficar responsável por isso. Então nesse caso aqui é o Caio. Sei o que está gastando, o que está entrando, tento pegar promoções, tento economizar ao máximo, claro, mas quem cuida ali é ele. Ó, pegar mais dois aqui, ó, da Cristina. Fico tão feliz que sai pedido. A gente também, viu, Cris? Muito feliz. E contem pra gente, porque saber o sucesso de vocês também era muito legal, viu, gente? É muito. Mandem pra gente, até porque às vezes o que tá dando certo a gente pode passar, replicar para outras pessoas. A gente usar aqui também, muita coisa que a gente fez, a gente usou de dicas das Com pessoas. certeza. Eu falo que nós somos uma comunidade. E a comunidade precisa se ajudar, né? Exatamente. Aqui, a Rafaela Peixoto é das antigas também, né? A Rafa é das Eu antigas. lembro. Aqui, ó, amando ter os vídeos de volta e fico super feliz quando sai pedidinho aí. Só uma dica, se você colocar os recheios no saco de confeitar, vai ficar muito mais fácil para você. Só faço assim aqui. Esse é um pouquinho do que a gente já falou, né? O Sim. problema na mão da Gabriela, que doía bastante. Mas ela vai tentar, né, fazer um novo ponto para ver um pouquinho antes, para ver se vai. E realmente, só o fato de poder fazer é muito mais simples. E realmente, esteticamente fica bonito, né? Fica muito mais bonito. Esteticamente fica muito bonito. Eu só preciso entender o ponto para que eu não fique sofrendo na hora de espremer lá, né, as mangas. Porque o creme não, o creme é molinho, mas o brigadeiro sofria, lembra? Então, entendendo esse ponto, eu volto a utilizar, porque no começo eu utilizava. Mas entrou nas caixas por conta aí da minha mãozinha. Mas eu vou fazer o teste de novo, gente. E não foi só a Rafa que falou. Muita gente tá falando da manga, que é mais fácil e que tudo mais. Realmente é. Mas eu só preciso entender o ponto para minha mão não ficar doendo, né? Ó, tem aqui, ó, a Maiara. Aqui não está fácil também. Desde domingo, só 2 pedidos. Oremos. Mas é o que a gente acabou de falar, Mayra. Vão ter momentos ruins e vão ter momentos bons. Não adianta, tá? E nesses momentos ruins, se preparar para eles. Tá? Não deixem cair como surpresa, porque é um fato, tá? Vai acontecer. A gente nunca pregou que é tudo lindo, que é tudo bom, mas se a gente se preparar, o ruim não vai ser tão ruim assim. Tá? Aqui, ó, a Fran também mandando melhoras pro Caio. Essa Fran, ela tem um canal, né? É o que eu tava assistindo naquele dia. Outro dia eu cheguei, ela tava assistindo você aqui, Fran. Eu tava assistindo, eu até deixei aqui nos vlogs anteriores o link do vídeo da Fran. Ela fica adorei. assistindo aqui. Às vezes eu que corto, porque eu chego, eu quero ver o jornal na hora, mas eu que corto, mas ela vive assistindo, viu? Eu fico assistindo, gente. A Grazi, melhoras pro Caio. E é isso, gente. Muitos comentários, muito bacana a volta de tudo isso. Eu acho muito legal, sempre fiquei muito feliz. Teve um vídeo que a gente falou da solidão do iFood, né?
E esse contato, essa coisa que a gente cria aqui, que vocês criaram junto com a Gabriela, tira um pouco dessa falta de contato direto que nem uma empresa, que nem eu tenho na minha empresa, de pessoas e clientes e tudo mais. Aqui é muito frio, né? É muito solitário. Apesar que hoje, né, eu ainda tenho a vantagem de ter meus pais, né? Sim, mas muita gente não tem, É, né? Muita gente, como o nosso começo, sim, era sozinha. sozinha dentro de casa o dia inteiro e às vezes eu chegava em casa, a Maria Clara era mais novinha, chegava e se trancava no quarto como todo adolescente. Eu chegava às vezes muito cansado e não tinha tanto pique para dar atenção necessária, E o então conhecimento do que estava e acontecendo não tinha o também, né? entendimento, né? O É, conhecimento disso era muito estranho. Então essa troca de vocês é muito legal. E acho que, espero, na verdade, que vocês também recebam esse carinho e ajude vocês também a passar ali o dia, ficar mais leve, dar risada quando precisar dar risada, e reclamar ali com a gente, vai lá na nossa não caixinha tá de vendendo, lamentações. não tá vendendo. É isso, mas criar essa comunidade é bom para isso, É tá pra bom, gente gente? se ouvir, né? A comunidade é pra gente trocar ideias, pra gente se ouvir, pra gente se ajudar. Essa que é a ideia aqui do canal. Exatamente. Muito obrigada pela edição especial de hoje. Apesar dos pesares, né, dele estar em casa e não por motivos tão legais, É, né? até meio lento respondendo aqui Tá hoje. um pouco lento a voz, mas é muito tramal na É veia e muito muito remédio. comprimido também tomando, enfim, né? Gente, Mas deixa eu vai falar mais melhorar. uma coisa. Vocês repararam que eu tenho pescoço nessa temporada? Emagreci um pouquinho, tô até com pescoço, gente. Os dois, na verdade, né? Porque se a gente for comparar os nossos rostinhos da temporada passada, a gente deu uma enxugadinha, não Um deu? pouco, tem que chamar um pouquinho mais, viu, gente? Mas ó, Bom, esse foi mais um Perguntinhas e Comentários com a participação especial do Caio, fazendo piada aqui no final, não deixando nem eu ficar séria, né? Mas é isso. Depois eu venho para fazer fechamento e para falar desse último pedidinho também que saiu enquanto a gente estava aqui fazendo os comentários aqui com vocês. Obrigada, amor. é nóis. Bom, gente, vamos fazer o resuminho do pedido que saiu no meio aí da nossa conversa? Ó, vou mostrar a telinha aqui para vocês. Pedidinho feito aí já, ó, quase na prorrogação, né? 10h38, mas é aquele pedidinho da noite que não pode faltar. Bom, então foi um delícia de chocotone e um brownie de Kit Kat. Aqui a gente tem uma taxa de entrega de R$ 13,99, subtotal de R$ 75,79. E aí aqui teve o incentivo do iFood, ó, que foi de R$ 12,99, então aparentemente não foi nenhuma promoção aqui para esse cliente, foi só esse incentivo mesmo de R$ 12,91. E é isso, gente, esse foi o resuminho desse último pedido aí que a gente teve. Bom, um sabadão que assim surpreendeu muito, fiquei mega feliz, eu já estava feliz com os 2 pedidos que saíram de verdade. Eu já estava ali à tarde, eu conversando com o Caio, né? Ele ficou um pouquinho deitado aqui, repousando. Falei, já tô feliz já. 2 pedidos no sábado, uma semana que a loja tá aberta. Enfim, fiquei baita feliz mesmo. E daí, agora à noite, a gente aqui fazendo vídeo com vocês, a surpresa aí de mais um pedidão, né? E fazendo a movimentação da loja. Então gostei bastante. No final ali da tarde eu fiquei olhando para ver como que a gente estava a posição, né? Na listinha do iFood, a gente se manteve ali não tão em cima, mas também não tão embaixo, a gente estava meio que no meio. Então com oportunidades para venda. E é isso, é um dia de cada vez. A gente está aqui exatamente para mostrar para vocês que não é fácil, mas não é impossível. E lembrando, não estou em campanha que eu estou bancando, tá? Não estou em nada, estou somente nas campanhas
subsidiadas pelo iFood. Eu não consegui mostrar hoje porque esse vídeo já vai ficar longo por conta do papo com o Caio, né, que a gente teve aí dos comentários. Mas amanhã, assim que eu fizer a abertura do nosso vlog, eu já falo das promoções que entraram hoje, tá? Para vocês poderem ver e até fazer uma comparação, o que entrou, o que não entrou, o que eles estão incentivando para a loja nova, né? Porque tem muito isso também. E a gente fala um pouco sobre esse incentivo, mas eu não estou bancando nada do meu bolso dessa vez. Não tem frete grátis, não tem campanha inteligente, não tem nada, tá? A única coisa que tem é só promoção subsidiada pelo iFood. E é isso, e tá caminhando, tá tocando pedido. E tô muito, 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 muito feliz, de verdade. Bom, e para você que assistiu esse vídeo até aqui, muito obrigada. Esse foi o sabadão, fechando aí a primeira semana de delivery aberto. É um marco, né? A primeira semana é muito importante para a gente ver como que vai ser aí a guinada da loja. Para mim, foi muito positiva. Eu espero que o sábado também tenha sido muito bom para vocês, porque a gente fica aqui fazendo as nossas vendas, mas a cabeça também fica em cada uma de vocês. Tomara que fulano esteja vendendo, que fulano esteja vendendo. A gente fica ali naquele mantra, né? Tomara que tenha saído pedidinho para todo mundo. E de coração eu espero que essa guinada de subida volte o mais rápido possível, porque a gente precisa, né? A gente precisa fazer valores e a gente precisa vender para isso. Você tá aqui e ainda não é inscrito do canal? Poxa vida, agora é a hora. Você tem a oportunidade de se inscrever no canal, de ativar o sininho. Por quê? Porque tá vindo vídeo novo todos os dias na série 30 Dias Comigo. E se você ativar o sininho, você vai ser notificado pelo YouTube que chegou o vídeo novo. E aí você vai conseguir assistir, vai conseguir deixar o seu joinha, aí não esquece. E se gostou do conteúdo, compartilha com os amigos. De repente, uma ideia, uma conversa, vai ser bacana para eles também. Bom, gente, então é isso. Muito, muito obrigada e até amanhã.